Livro de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Não é de hoje que nós, como família, como povo de Deus, até como pessoa, como particular, que Deus nos dá a oportunidade de escolher servi-lo. Deus sempre nos exortando com a sua palavra, com a sua presença, nos mostrando o caminho da verdade, falando ao nosso coração, mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá a decisão de escolha. E no Antigo Testamento, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós podemos observar tantas vezes Deus falando ao povo e dando ao povo a oportunidade de escolher. E também de uma maneira muito pessoal, quando as pessoas decidem a servir ao Senhor. E é interessante que Josué, na liderança do povo, ainda que o povo desobedecendo ao Senhor, escolhendo outros deuses, buscando outras formas, nós reconhecemos que Josué, mediante aquele tempo, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, e isso provém através de uma aliança. Nesta manhã, o tema do nosso culto é exatamente isso, uma renovação de... E Josué, no capítulo 24, no versos 14 e 15, Josué reunindo o povo, no finalzinho do seu ministério, ele coloca ao povo ali algumas condições para que o povo pudesse renovar a aliança. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Deus, obrigado, porque esta é a palavra do Senhor, e cremos que o Senhor da palavra está aqui, e aprove o Senhor estar aqui nesta manhã, pedindo ao Senhor, tenha misericórdia da minha vida, que seja somente, ó Deus, porta-voz do Senhor, que esta manhã continue sendo uma manhã de alianças, uma manhã de renovação, uma manhã de decisão e de escolha, que é servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, com a convicção de que estar ao lado do Senhor é a melhor e maior escolha. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Vivemos dias em que as famílias, elas sofrem ataques emocionais, espirituais e morais. Muitos lares perderam já o diálogo, a oração e a comunhão. E é interessante observar na história do Antigo Testamento, no Novo Testamento, e desde até o nosso tempo, há muitas pessoas que estão fazendo escolhas erradas. Há muitas pessoas tomando decisões erradas, precipitadas, tomando decisões aquilo que vai encher os seus próprios olhos, que abrange talvez o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Mas toda escolha, toda decisão, ela tem as suas consequências. E Josué, diante do povo ali, há muito tempo, já com Moisés, diante lá da liderança de Moisés, nós podemos ver Deus sempre falando ao seu povo, dando a direção e mostrando claramente o perigo das escolhas erradas. E é interessante que Josué, ensinando a palavra, dando continuidade às leis, dando continuidade àquilo que Moisés ensinou no Pentateuco, falando sobre a lei de Deus, falando do povo escolher, e Deus sempre mostrando o caminho certo, Deus falando que se eles escolherem errado, iria acontecer isso, mas se escolhesse certo, ia acontecer isso. E Moisés, então, no final do seu ministério, ele continua levando o povo a refletir, a escolher o melhor.
Neste mês de maio, nós abordamos, no decorrer desses 31 dias, nós abordamos escolhas extraordinárias de servir ao Senhor, o melhor de Deus para a nossa vida. Mas ainda muitas pessoas, ainda com as crises, com os momentos que estão vivendo, com o tempo que estão vivendo, ainda estão escolhendo caminhos errados. Isso também até a gente, isso também até nós. É por isso que nesta manhã nós queremos abordar exatamente isso, o que Josué fez com o povo, uma renovação de aliança, de avaliarmos e recomeçarmos outra vez, e louvado seja Deus que Ele nos dá a oportunidade de recomeçar sempre, toda manhã nós sabemos a palavra do Senhor, toda manhã o Senhor Ele revela a sua vontade, àqueles que o buscam, aqueles que buscam a palavra do Senhor, e Ele nos dá escolhas. Mas nesta manhã de renovação de votos, Deus chama as famílias a retornarem à aliança, reafirmando o compromisso com Ele, um compromisso com a família, um compromisso com os outros. Josué então lhe reúne o povo por uma decisão espiritual, e antes, meus amados, de entrar em uma nova fase, ele declara publicamente a sua posição: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Renovar votos é lembrar quem somos, a quem pertencemos e qual direção o nosso lar seguirá. Quando nós renovamos os votos, nós estamos reafirmando aquilo que nós já fizemos diante de Deus, principalmente uma renovação de votos no casamento, aquilo que nós já estamos reafirmando, aquilo que falamos lá no altar, lá no dia do nosso casamento. E cada dia nós precisamos renovar. Quando nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, a nossa vida com Deus, nós estamos renovando aquele momento em que o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós, a qual teve a conversão genuína. Então nós renovamos a cada manhã essa aliança de servir ao Senhor. O momento em que nós renovamos a nossa aliança com nossos filhos, quando nós oramos em consagração, nós estamos renovando aquele momento em que fomos apresentados ao Senhor, em que nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor. E é isso que eu quero nesta manhã passar para os irmãos. Algumas decisões, algumas alianças precisamos ser afirmadas. A primeira delas, nós precisamos reconhecer que uma família firmada na aliança é uma família que precisa ter uma decisão espiritual. A família precisa ter uma decisão espiritual. No versículo 15, Josué fala com o povo: olha, escolha hoje a quem vão servir. Está diante ali uma grande oportunidade de renovar uma aliança com Deus, de renovar uma aliança com a família. Estava ali a oportunidade, certamente Josué lembrando todos os feitos de Deus, Josué lembrando tudo aquilo que Deus havia revelado, manifestado no meio do povo, mostrando a fidelidade de Deus, mostrando a integridade de Deus, mostrando quem Ele é, o que Ele pode fazer. E mediante a isso, então, Josué diz o seguinte: olha, vocês podem servir os deuses dos vossos pais, em cuja terra habitais, os heveus, seja quem for, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma determinação espiritual, porque o Deus Todo-Poderoso é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha família, e eu preciso todos os dias renovar esta aliança com Deus, de que Ele é o Senhor da nossa casa. Precisamos reafirmar a cada momento, nas tribulações, reafirmar nas adversidades, reafirmar quando tudo está bem, cada dia. E Josué ele mostra claramente aqui nesse texto que neutralidade espiritual não existe, porque toda a casa serve a algo, ou materialismo, ou os prazeres, ou as distrações, ou ao Senhor. Aquilo que nós estamos demonstrando é aquilo que é evidente na nossa vida, aquilo que nós honramos, o materialismo, ou os prazeres, ou as distrações, ou ao Senhor. E a restauração da família, amados irmãos, começa quando alguém decide: minha casa será casa de Deus. Minha casa será casa de Deus. O casamento precisa de propósito espiritual. Os filhos precisam ver fé dentro da nossa casa. O lar precisa voltar a ser altar.
quem está governando a nossa casa hoje? Quem está governando o nosso casamento, os nossos filhos, as nossas gerações? É interessante que essa semana estava preparando algumas mensagens e refletindo sobre a conferência, a segunda conferência de avivamento pela oração em palavra. E às vezes a gente se preocupa com a divulgação, é preciso divulgar, preciso colocar na mídia, preciso falar com os nossos vizinhos, enfim. E eu fiquei em um certo momento pensando, aquelas pessoas de antigamente, que não tinham como divulgar os trabalhos da igreja. Tinha uma série de conferências, faziam um convitezinho, conferência evangelística, e era boca a boca, falando um com o outro, divulgando. E aí eu fiquei pensando, hoje nós temos tanta facilidade, tantos meios, mas Deus continua ainda falando na particularidade de cada um. O prazer de estar na casa de Deus, o prazer de orar com a nossa família, o prazer de fazer da nossa casa um lugar de adoração, porque tantas coisas têm distraído a nossa casa, tantas coisas têm distraído a nossa família, tantas coisas têm roubado aquela intimidade, aquela aliança que nós assumimos diante de Deus. E nós nos distraímos e não estamos percebendo. Só vamos perceber depois, lá na frente, que aí tomamos decisões. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, uma família precisa ter uma decisão espiritual. Tome essa decisão hoje. Você, minha casa será a casa de Deus. A minha casa será a casa de Deus. Mas há uma segunda lição nesse texto. Uma família precisa ter uma decisão espiritual. E a segunda lição é que uma família renovada, ela tem um compromisso com Deus. Se ela tem uma aliança com Deus, ela tem um compromisso com Deus. Nós usamos as nossas alianças, essas joias, esses anéis, simbolizando que eu tenho um compromisso com o meu cônjuge, com a minha esposa e vice-versa. Mas qual é o compromisso que nós temos com o Senhor da família? A aliança está no nosso coração, a aliança está no nosso compromisso com Deus. Josué diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não fala apenas do culto público, mas ele fala de um estilo de vida. Ele fala que a sua casa era uma casa onde Deus se manifestava, porque era um lugar que a família buscava a Deus. Era um lugar em que os filhos se prostravam, era um lugar em que o cônjuge se prostrava diante do Senhor. Era um estilo de vida. E servir ao Senhor envolve fidelidade, envolve perdão, envolve amor, envolve oração, envolve exemplo, envolve perseverança. Famílias fortes não são perfeitas, são famílias comprometidas com Deus. Uma casa sem Deus é como um barco sem direção. Qualquer vento, qualquer doutrina domina. Mas quando Cristo governa o lar, uma firmeza, mesmo na tempestade. Renovar votos hoje significa restaurar o diálogo. Renovar votos hoje significa voltar a orar juntos. Renovar votos hoje é perdoar ofensas antigas, é reconstruir pontes dentro do lar. É poder fazer da nossa casa um lugar onde Deus sempre sinta prazer de estar. Onde fazemos todo o esforço para estar junto com os nossos filhos, junto com o nosso cônjuge, junto com a família. E que tempo difícil nós estamos vivendo hoje. De família, a falta de perdão. Conheço famílias grandes que, ao se encontrar no dia das mães, no dia dos pais, ou dia de Natal, e aí a gente ouve dizendo o seguinte: eu não fui porque o meu irmão vai, e a gente não se fala. É por isso que nesta manhã, em nome de Jesus, uma família renovada, ela tem compromisso com Deus, porque sua aliança é com Deus, e Deus irá abençoá-lo poderosamente.
Mas a terceira lição, uma família abençoada, ela deixa legado. Nós vimos essa semana, nós perdemos um grande amigo, um homem exemplar de família porque ele era exemplar de servo, homem de Deus, Dr. Dirk, ou irmão Dirk, esposo da irmã Norma ali. E ali no momento do culto, tantas coisas. Os filhos relatando o legado do irmão Dirk. Legado que não ficou somente para a sua família, um legado para centenas e centenas de pessoas. E chegou no momento lá no final do culto, Mariana estava do meu lado, eu abracei a Mariana e disse: Mariana, me perdoe, porque eu não estou sendo pai como o senhor Dirk foi pai dos seus filhos. Ele: pai, tem nada a ver. E eu falei com ela: quando eu morrer tu fala isso também. É um legado, é uma busca a cada dia, um compromisso a cada dia, é priorizar Deus, é amar a Deus, é servir, é ser tranquilo, é ser calmo, homem calmo, tranquilo. Impressionante. Era difícil ver o seu Dirk irritado, aborrecido. Quantas vezes saímos de Kombi, a Kombi furava o pneu: fica tranquilo, vocês vão cantando aqui que eu troco o pneu. Tá bom. Fomos no sítio do Sossego, no acampamento dos embaixadores, a Kombi agarrou lá na lama. Aí ele: vamos orar, Deus vai providenciar meio. Oramos, quando acabamos de orar, vem dois caras, apareceu não sei de onde, empurrou a Kombi, chegamos lá, são e salvos. Uma família abençoada, ela deixa legado. Às vezes nos preocupamos em deixar tantos bens para nossos filhos, que é uma grande diferença, herança e legado. Herança é aquilo que você deixa para alguém, o legado é aquilo que você deixa em alguém. Irmão Dirk deixou legado. Me lembro quando eu estava preparando essa mensagem para este dia, dessa renovação de votos, como eu lembrei da minha avó, como lembro da minha mãe, cantando os hinos, colocando lá aquelas vitrolas. Não é do meu tempo não, eles falavam isso. Aquelas vitórias, cantando os hinos. É um legado. É algo que nós precisamos deixar para nossos filhos. Josué, ele não apenas, ele estava pensando nele, ele estava pensando na casa inteira. Toda família deixa herança espiritual, emocional, moral, mas a maior herança não é financeira, é espiritual. E vemos isso claramente, um exemplo claro lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 5, quando ali diz que Timóteo recebeu influência de sua avó e de sua mãe na fé. Nossos filhos precisam herdar oração, temor de Deus, caráter, testemunho. Os filhos precisam observar isso. É isso que nós precisamos aprender com os nossos pais. Pastor Paulo esteve aqui pregando domingo passado, quando ele fala que chegava bêbado em casa e passava no quarto, a mãe estava ajoelhado, orando por ele. Hoje pastor Paulo intercede pela igreja, intercede por nossas vidas. É um legado. De que forma os nossos filhos têm nos visto, mediante as circunstâncias. Então nesta manhã de renovação de votos, é o momento de renovar a nossa intimidade com Deus, dentro da nossa casa, de renovar a nossa intimidade com Deus, junto com a nossa família, para que somente o Senhor seja glorificado. Mas em último lugar, renovar votos é reacender a aliança. No casamento e na família, o amor precisa ser alimentado. Renovação de votos não é apenas uma cerimônia emocional, é um compromisso renovado, é um recomeço, é cura, é decisão espiritual. Deus ainda restaura, meus queridos, casamentos feridos. Ele restaura relacionamentos quebrados. Ele restaura famílias afastadas. Porque Ele é Deus.
quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor, na presença do Senhor, quando nós reconhecemos que o nosso Deus, Ele tem uma aliança com a gente, e que nós assumimos uma aliança com Ele, então vamos deixar Ele agir, vamos nos humilhar, vamos nos colocar diante do Deus Todo-Poderoso, porque a aliança de Deus para conosco é inquebrável. E às vezes nós fazemos uma aliança com Deus, uma aliança tão fraquinha, qualquer coisinha estoura, arrebenta. Mas nesta manhã, renove a sua vida com Deus. É a primeira renovação. O primeiro desafio que quero deixar para você nesta manhã: renove a sua intimidade com Deus, a sua aliança com Deus, de amá-lo, de priorizar acima de todas as coisas. Josué, ele faz uma declaração pública: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje Deus procura famílias que permaneçam fiéis, que vivam em unidade, que sejam luz nessa geração. Talvez existam feridas, crises, desgastes, mas o Senhor pode restaurar o altar da sua família, da sua casa. Ele pode, Ele tem poder, Ele usa circunstâncias, Ele usa todas as formas. Sabe por quê? Porque a aliança dele para comigo, para com você, para com a nossa família, é uma aliança eterna. Que a sua aliança com Deus seja eterna. Que a sua aliança com a sua família seja eterna. Que a aliança com a sua família seja um legado para que outras gerações possam seguir, possam servir ao Senhor, possam honrar o Senhor acima de todas as coisas. Eu me lembro que há muitos anos atrás, no início do meu casamento, vamos fazer esse ano 32 anos de casados, mas talvez lá no 10º ano de casamento, a Jerusa, ela falou assim: tu podia ser igual fulano de tal. Você já observou como ele é amoroso? Eu, infelizmente, não sou muito romântico. Infelizmente. Tenho aprendido aí com o Gabriel, tenho aprendido aí com o Vitor, com o Rogerinho, tenho buscado aí. E aí, eu acho que eu estou aprendendo. A Jerusa está lá dentro, está lá fora. Acho que eu estou aprendendo um pouco. E aí eu sempre falava: mas eu infelizmente não sou assim e tal. E aí, graças a Deus, Deus trabalhou nisso. E aí, depois de algum tempo, esse casal veio, se separou. Eu falei com ela: quer que eu seja igual a ele? De jeito nenhum, está amarrado em nome de Jesus. Pessoal, mudou? O nosso maior exemplo é Jesus. A nossa aliança é com Jesus. Nós amamos o nosso casamento porque Jesus nos amou primeiro. Nós amamos nossos filhos porque Jesus nos amou primeiro. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele é exemplo de amor, Ele é exemplo de perdão, Ele é exemplo de compaixão, Ele é exemplo de fidelidade, Ele é exemplo de integridade. Imagina os nossos lares firmados naquele que é o nosso exemplo, Jesus. Ah, irmãos, vamos experimentar coisas extraordinárias com o nosso Deus. E hoje eu e você, nós temos essa oportunidade de renovar a nossa intimidade com Deus, de renovar a nossa aliança com o nosso cônjuge, renovar a nossa aliança com a nossa família, e renovar a nossa aliança como igreja, porque Ele é um Deus de aliança, é um Deus de promessas, e é um Deus que está aqui reafirmando a aliança dele para com cada um de nós.